pensando no que a Bíblia diz acerca das nossas batalhas, nós precisamos entender que todas as nossas batalhas, diga comigo, todas, não, mais forte, todas as nossas batalhas são espirituais. Nós precisamos entender isso, queridos. Todas as nossas batalhas são espirituais. Não, pastor, não, profeta, a minha batalha é lá no trabalho. Você acha que quem está realmente interessado em que você não seja bem sucedido? Não, sabe o que é, pastor? A minha batalha é na minha família. Você sabe qual é o maior inimigo das famílias? Sempre é espiritual, amados. Claro que tem a parte prática, tem a nossa parte, a parte que cabe ao homem, do seu trabalho, do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação. Mas sempre vai haver uma cortina por trás, no campo espiritual, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, são espirituais e são poderosas. Amém, igreja? É por isso que também a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra todas as forças espirituais da maldade que estão onde? Nas regiões celestes. Uma vez, eu estava pregando sobre isso e um jovem, muito conhecedor da palavra, me assustei com ele. Chegou no final do culto, ele disse: pastor, o senhor me perdoa, mas eu tenho que lhe corrigir. O senhor falou um negócio na pregação ali, pastor, na hora chegou a me dar um mal-estar. Eu disse: é mesmo, querido? Me ajuda então, o que eu fiz, o que eu falei? Ele disse: não, o senhor falou assim que os demônios, que eles estão nas regiões celestiais, na verdade eles estão no inferno. Eu disse: Amadão, vem cá, vamos abrir a Bíblia aqui. Está na palavra, queridos. Eles estão nas regiões celestiais, não está falando no céu, mas nas regiões espirituais. Então existe sempre um trabalho espiritual. Gente, e é porque nós cremos assim, e pregamos assim, e fazemos assim, que todos os cultos, inclusive culto de domingo de manhã, gente, que em tese era para ser um culto mais calmo, mais tranquilo, está todo mundo meio que acordando ainda. Em todos os nossos cultos nós temos libertação, gente. Porque Deus tem trazido pessoas e elas saem daqui libertas. Porque nós cremos nisso. Porque nós cremos que a igreja foi chamada para libertar os cativos. Atos 10:38 fala que Jesus foi ungido por Deus, obviamente, o qual andou por toda parte, outra tradução diz por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quando ele fala curando a todos os oprimidos do diabo, está falando de enfermidades. Enfermidades que muitas vezes não são nem de caráter clínico, mas são espirituais. Marcos capítulo 9, quando um homem traz o seu filho, um jovem, para perto de Jesus, para que ele chega primeiro nos discípulos, para que ele fosse curado ou liberto. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus não tiveram autoridade para trazer libertação sobre aquele jovem. Mas quando Jesus toma autoridade naquela situação, o que ele fala? Espírito surdo e mudo, sai desse jovem e não tornes a ele. E ali aquele jovem foi curado, ou melhor dizendo, foi liberto e por isso foi curado. A mulher encurvada, a Bíblia fala que ela estava lá no meio da sinagoga, Jesus estava ensinando, e simplesmente aquela mulher vem, e Jesus então chama ela e liberta ela, e ele é questionado. Gente, sempre vai ter um religioso para questionar o mover do Espírito. Já vai se acostumando, sempre vai ter um religioso para questionar o mover do Espírito, amados. Você sabia disso? E os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram: olha, não tem outro dia? Olha só, eles foram se apegar até no dia em que Jesus estava curando aquela mulher, libertando aquela mulher. Olha só, tem todos os dias, tem que vir logo no sábado, no Shabá. Jesus disse: olha, o que impede realmente da gente libertar essa mulher que há 18 anos vem sendo escravizada por Satanás? E Jesus ali então a liberta e ela é curada. Eu lhe pergunto se existem demônios que agem em questões de enfermidade. Será que não são demônios que agem na questão da dependência química? Ah não, isso é só fisiológico. Pois é, né?
Então tudo que a gente acabou de falar não vale de nada. Queridos, a minha tataravózinha, meu pai que me contou essa história, quando ele me contou, me veio uma revolta dentro do meu coração. Eu conto isso sempre quando eu dou um toque nesse tipo de mensagem. A minha tataravózinha, gente, ela era assim, ó, mulher encurvada. Vocês acham que quando ela morreu, tiveram que fazer um caixão maior assim para ela caber, porque ela era toda encurvada? Vocês acham? Sim ou não? Não. Porque quando ela morreu, quando aqueles demônios não podiam mais escravizá-la, não tinham mais como maltratar ela, eles pegaram e ó. E o corpinho dela ficou retinho. Imagina um corpinho atrofiado, musculatura atrofiada, ossos talvez calcificados já errados, talvez tendo sido entortados com o tempo, desgaste, seja lá o que mais. Ela simplesmente ficou retinha, porque foi liberta, porque não tinha mais o que ser feito ali. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, queridos, nós temos que ter uma consciência. Eu não estou falando que tudo é demônio, mas tudo é espiritual. Você consegue entender isso? Sim ou não? Então, da mesma forma como existem as forças vamos dizer assim, a força dos anjos de Deus, que Deus envia, como a Bíblia fala, anjos ministradores, que cuidam a igreja, que servem a igreja, como diz a palavra. Também existem demônios que gostam de atormentar as pessoas. Ontem eu estava orando na live das 6:30 da noite. Eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Eu nem fiz com toda aquela coisa, demônio, sai agora, que nem às vezes a gente dá aquela raiva santa, né? Eu estava ali orando, quem assistiu viu o que aconteceu e como aconteceu. Mas eu estava ali dando ordem, gente. E uma mulher, sei lá onde, ela disse: profeta, na hora que o senhor orou assim, eu simplesmente comecei a vomitar aqui e eu fiquei curado, eu fiquei liberto. Eu não lembro o que ela realmente ou exatamente falou. Então Deus age. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. E o texto que eu quero que você abra comigo, por favor, está em Marcos capítulo 8. Perdão, Mateus. Mateus capítulo 8. Calma que nós não vamos falar sobre tão somente demônios, mas vamos falar hoje sobre autoridade espiritual. Amém, amados? Mateus capítulo 8 diz assim, versículo 5: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião, gente, era um homem romano, que ele então era o líder de um pelotão, um soldado, um oficial, melhor dizendo, um oficial romano, que era encarregado de cuidar de 100 homens. Por isso, um centurião. Amém? Então, tendo Jesus, entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz, ou seja, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Gente, nós temos que entender que nós estamos falando aqui de um oficial romano. Roma era completamente contra os judeus, ainda mais contra Jesus, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Para um centurião fazer o que ele fez, ele simplesmente, na visão dos romanos, ele se rebaixou lá no chinelo. Porque ele foi pedir, um oficial romano foi pedir ajuda para um homem chamado Jesus de Nazaré, para nós o nosso rei, mas até no meio dos judeus ele era tido como andarilho, ele era tido como um falso profeta. Alguns diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Então Jesus não era bem visto nem mesmo na sua própria etnia. Você está me ouvindo? Diga amém. Então esse centurião fazer isso, gente, foi uma prova de humildade. Alguns poderiam achar que ele estava se rebaixando, mas na verdade ele estava assim, se humilhando na presença de Deus, sendo humilde na presença de Deus. Amém, amados? Então ele chega implorando, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus olha para ele e diz: mas você é romano. Além de romano, você é um centurião, por que você me procura? Não, Jesus não fez esse tipo de questionamento. Jesus só
disse, cheio de amor: eu irei curá-lo. Eu quero dizer para você, não importa quem você seja, o que você tenha feito. Se você hoje chegar para Jesus e pedir a Ele socorro, se você clamar a Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que clamar será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não importa como você chegou aqui hoje, importa o que você vai fazer hoje e a partir de hoje. Convide a Jesus para entrar na sua vida. Convide a Jesus para ser Senhor na sua vida. Reconheça o que nós vamos agora aqui entender nesse texto, e as coisas vão começar a ser destravadas na sua vida de uma forma que você nunca viu igual. Quem crê nisso, diga amém. Eu irei curá-lo. Mas então o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Olha como é que o centurião enxergava Jesus, gente. Um andarilho, um falso profeta, alguém que expulsava demônios debaixo do poder de Beelzebul. Não, ele não enxergava assim. Ele enxergava Jesus como alguém que tinha autoridade, meu Deus, para levantar um paralítico e curá-lo de sua dor extrema. Como é que você enxerga Jesus hoje? Como está a tua visão? Eu oro agora, assim como o profeta orou. Eu oro para que Deus abra os teus olhos e tu possas enxergar verdadeiramente quem é Jesus e o que Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas coisas, nas tuas finanças. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. O centurião então respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem, gente. Olha a fé que esse homem carregava no seu coração, mesmo não sendo judeu, mesmo não conhecendo a tradição, não conhecendo a lei e os profetas. Ele entendeu quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer na vida dele, na história dele. E até o seu criado, o seu servo, o seu rapaz poderia ser curado, se ele tão somente clamasse a Jesus. O que você vai fazer quando a gente for orar, meu irmão? Você vai clamar ao Senhor. Você vai clamar a intervenção de Deus sobre a sua vida. Mas você tem que ter esse entendimento aqui. Você tem que ter esse entendimento. Não precisa nem o senhor ir lá. O senhor não precisa nem botar a mão na cabeça do meu servo. Só me manda euzinho aqui mesmo. Com uma só palavra, pá! Ele será curado. Aleluia! E ele diz, ainda o centurião: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Olha só que interessante isso aqui. Querido, se tem um texto na Bíblia que fala mais claramente sobre a autoridade espiritual, é esse aqui, queridos. Porque esse homem centurião, ele vem se despindo da sua própria autoridade, entendendo que a sua autoridade havia sido delegada a ele por homens, e entendendo a autoridade que Jesus tinha, que não era uma autoridade. Jesus não era reconhecido pelos homens, mas esse centurião entendia que Jesus era reconhecido por Deus. Da mesma forma como em João capítulo 3 fala sobre o grande Nicodemos, um dos principais entre os judeus, a Bíblia diz. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, que quer dizer mestre, né? Ele foi até redundante. Rabi, quer dizer mestre. Rabi, sabemos que és mestre, ou seja, mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, aleluia, se Deus não estiver com ele. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse, não para o homem, mas para os que o seguiam. Ou seja, está dizendo para nós hoje, está dizendo para mim, está dizendo para você. Olha o que Jesus diz para nós: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Diga: conforme a tua fé. Agora pega o teu dedinho aí, nós estamos num ambiente profético, você vai profetizar, você vai apontar para você mesmo e diz: será conforme a minha fé. Ei, a velocidade que Deus vai agir nas nossas vidas será conforme a nossa fé. Aquilo que nós sentimos no coração é como a coisa vai acontecer. Queridos, eu ia pregar esses dias, mas não deu, não chegamos na parte, não deu. Sabe, a palavra fluindo. Mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, será exatamente como tu sentires em teu coração. Como assim, pastor? Como assim, profeta? É desse jeito, irmão. E aí o texto vem: foram enviados 12, diga 12. Ou seja, um príncipe de cada uma das tribos de Israel. Foram enviados 12 príncipes, não eram qualquer tipo Samuelzinho aqui, não. Eram os príncipes de Israel. Eles foram enviados para a terra prometida. Diga terra prometida. Diga terra prometida. Irmão, se a terra era prometida e de fato era, na verdade não tinha nem que ter espiado. Você está entendendo a moral da história, meu irmão? Meu pai uma vez me ensinou, nosso bispo, ele disse assim: Samuel, nós temos que entender que muitas vezes para o mar se abrir, e a gente poder passar em terra seca, para o mar se abrir, às vezes nós vamos ter que botar o pé na água. Se você tem uma palavra de que você vai chegar lá, se o mar não abrir, pisa e avance. Ah, mas e se não abrir, pastor? E se não abrir, profeta? Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer você caminhar por sobre as águas. Deus vai fazer você caminhar por sobre as águas. Creia nesta autoridade. Amados, nós não estamos falando do nome da igreja, Manancial. Nós não estamos falando em nome de profeta Samuel, de pastor não sei o que, com todo respeito aos pastores e com todo respeito a mim também. Mas não é no nosso nome, é no nome de Jesus, amados. É no nome de Jesus. Domingo, queridos, com todo aquele temporal horroroso, e a igreja não estava lotada. Quando eu saio aqui, claro, eram pessoas que eu não as conhecia, ou seja, gente nova que Deus está trazendo. Essa sala aqui da libertação, que não é pequena, estava cheia de gente sendo liberta. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Aí os 12 príncipes vão, observam a terra prometida. Diga terra prometida. Diga, era a terra deles. Era a terra deles. Era a terra deles. Ei, você sabia que tem uma terra prometida para você, meu irmão? Tem uma terra prometida para você, para sua linda família. Não desanime, não te canse, não tenha medo, não volte para trás. Olhe para Jesus. Eles vão lá, espiam a terra e voltam. Dos 12, 10 contam para Moisés como se a terra fosse um Satanás. Não, essa terra aí é terrível, ela devora até os seus moradores. É uma terra que tem gigantes, não dá para nós. Deve ser o endereço errado, bota no Waze aí. Bota de novo no Waze, que deu problema, o 3G estava falhando. Não pode. Só que Josué e Caleb, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Levante a sua mão direita e diga: Deus, eu quero ser. Não, melhor, essa frase está horrível. Diga: Deus, eu não quero. Eu vou ser como Josué e como Caleb. Amém, amados? Aleluia! Josué e Caleb, eles gritaram no meio do povo: eia! Olha só que forte o que eles falam. Se o Senhor se agradar de nós,
Gente, essa hipergraça que é pregada por aí chega a me dar ânsia de vômito. Onde as pessoas parecem que podem pecar, podem fazer o que quiser, afinal Deus já nos salvou, uma vez salvo, sempre salvo. Por favor, por favor, por favor, por favor, cuide o que você assiste na internet, cuide o que você ouve, que isso pode mudar os seus princípios bíblicos. Você está me ouvindo, meu irmão? É necessário sim uma vida de santificação, amados. É necessário sim uma vida de separação. Ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, Jesus. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor, se Deus não estiver com ele. Como é que Deus vai estar conosco se a gente se afundar no pecado, amados? Não tenha uma vida dupla, meu irmão, não tenha, fuja disso. Fuja disso, fuja disso. Os homens e mulheres que se destacaram na palavra foram homens que fugiram disso. José chegou a fugir pelado, irmãos. Ei! Na época que José estava lá e a mulher de Potifar estava para cima dele, gente, ninguém tinha celular, não existia celular, não tinha câmera, não tinha detetive, não tinha nada disso. José poderia ter sido um baita de um sem vergonha. Eles poderiam viver uma vida inteira tendo um caso. Era só, depois que escurecer, dá um tempo e a gente se encontra lá no bosque, pronto, sai para um lado, sai pelo outro, está feita a meleca, a sujeira. Mas não, querido, José permaneceu firme. José permaneceu firme, olhando para Deus. Nessas horas o cara tem que se cuidar para não dizer, olhando firme para Jesus. Jesus não tinha aparecido na história ainda, pelo menos não visivelmente para nós, sendo que ele já estava lá no Éden na criação. Amém, amados? Mas ele não havia aparecido ainda. Mas ele olhando para Deus, sendo servo de Deus, cuidando, no mesmo entendimento de Josué e Caleb, queridos. Então aqui nós temos que entender, queridos, que esse centurião, ele reconheceu esta autoridade de Jesus. E ele disse, só uma palavra basta, só uma palavra. O senhor não precisa botar a mão, não precisa de toalhinha, não precisa de lenço. Isso não é errado, porque inclusive no livro de Atos, capítulo 19, a Bíblia fala que lenços e aventais do uso pessoal de Paulo eram enviados para enfermos e endemoniados, diante dos quais, você pode ler a Bíblia se você quiser, diante dos quais, ou seja, diante do quê? Dos lenços e aventais. Queridos, a unção de Deus, diga comigo, a unção de Deus ia junto nos lenços e aventais do apóstolo Paulo. Gente, isso é bíblico. Isso é bíblico. Por quê? Porque Paulo se santificava. Porque Paulo procurava viver uma vida que agradasse a Deus. Eu sei que é difícil. É óbvio que é difícil nós não errarmos. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus não fica lá do outro lado, ou em cima da gente com um caderninho, um iPad, sei lá, um tablet. Respondeu errado para a esposa. Passou o sinal vermelho no trânsito. Esqueceu de botar o cinto. Jesus não faz isso. Mas cada uma das vezes que nós chegamos diante dele e dizemos, Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados, Ele nos perdoa e nos reveste novamente de autoridade. Claro que isso não pode abrir uma porta para a gente, então beleza, só errou, pecou, pediu perdão, está perdoado. Não, isso é pecado deliberado. Isso já vai para o lado de nós nos tornarmos um povo iníquo, ou seja, andarmos na iniquidade. Não posso entrar nisso agora, porque o assunto é a autoridade espiritual. Você está comigo? Diga amém. E de fato aconteceu com esse homem, por causa da autoridade de Jesus. E onde eu quero chegar hoje é que a autoridade que estava em Jesus, a ponto de ele não precisar nem ir lá orar, nem pôr as mãos, nem mandar a toalhinha, nem nada, uma só palavra que fosse dita ao centurião, seu servo seria curado. Esta autoridade, esta mesma autoridade, Jesus delegou à sua igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, a igreja de Jesus Cristo já tem esta autoridade.
Claro que aí nós temos que entrar agora num outro campo. A autoridade, o poder já foram liberados. Agora nós temos que pagar o preço para manifestarmos isso. Vem comigo então, diga assim, ó, o poder, a autoridade já foram liberados. Agora cabe a mim viver com Deus para que eu possa manifestar este poder e autoridade. Você está me ouvindo? Diga amém. Você entende que quando nós carregamos desta autoridade, primeiro que o inimigo já vai pensar 2 vezes antes de vir nos atacar. Segundo, quando ele nos atacar, porque ele vai, nós precisamos tomar o nosso lugar, a nossa verdadeira identidade espiritual e dizer para o demônio: diabo, pega tudo que é teu, que tu está investindo contra a minha vida, contra os meus filhos, minha esposa, meu marido, sei lá, e tal fora. Sai agora em nome de Jesus. Quando nós estamos revestidos de autoridade, nós temos sim como manifestar este poder. Você está entendendo essa palavra, meu irmão, sim ou não? Então Deus quer hoje, eu não estou com essa palavra querendo mostrar para você como eu sou ungido, como eu tenho autoridade, não. É para declarar que esta autoridade foi delegada a toda a igreja. Você faz parte da igreja, você faz parte da igreja, a você foi delegada essa autoridade, a você foi delegado este poder. Você está me ouvindo? Diga amém. Então você tem que começar agora a identificar o que na sua vida, ou na vida da esposa, na vida do marido, dos filhos, o que pode estar acontecendo para você de repente não estar vendo determinados resultados. Às vezes pode ser uma falha na família mesmo. Mas será que espiritualmente não houve uma intenção diabólica para que esta falha existisse? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, meu irmão, sim ou não? Entenda, olhe para suas mãos e diga: Senhor, me permita, me ajude, para que eu ande verdadeiramente contigo, para que eu possa, através das minhas mãos, manifestar o teu poder, a tua autoridade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando você começar a identificar o inimigo se levantando nas suas trincheiras contra a sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa, marido, sei lá, as suas finanças, você já começa a dar ordem: diabo, tu vai cair aí mesmo onde tu está. Nós temos que entender que é esse tipo de entendimento que Davi tinha, amados. Por isso que ele pôde falar com aquele gigante Golias daquele jeito. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele sabia que ele estava revestido de poder e autoridade, amados. Queridos, todos nós cristãos precisamos ter esse entendimento. Uma vez que, vou repetir, vivemos uma vida com Deus, lutando contra os nossos pecados, lutando para verdadeiramente andarmos com Deus. A mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade que estava em Jesus, ela vai manifestar através de nós, amados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está preparado? De novo, você está preparado? E é por isso que nós estamos incentivando você a orar, amados. A orar, a buscar, a jejuar. Porque Deus quer fazer grandes coisas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus quer fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida. Aleluia. Mas agora entrando numa parte bem prática para nós hoje aqui. Você entendeu que com uma só palavra, toda a situação que está conturbada na sua vida pode ser mudada? Não, eu vou de novo. Com uma só palavra, seu filho sai das drogas, seu marido volta para casa, sua esposa sai da depressão, seus filhos começam a se encaminhar numa vida de vitória, você sai dessa situação de choro, de desespero, com uma só palavra, irmão, com uma só palavra. Diga comigo: uma só palavra. Diga: uma só palavra.
Queridos, eu como profeta do Senhor nessa noite aqui, eu libero sobre você uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, uma palavra de autoridade, uma palavra de libertação, uma palavra de paz, de harmonia dentro da sua casa. Receba da parte de Deus, receba! Receba, meu irmão! Receba, receba, receba. Pode sentar, igreja incendiada. Orabassurianda, labraxeira e catarabaçaia. Amanhã, quando você acordar para sair para trabalhar, meu irmão, você tem que sair feito um leão. As mulheres podem ser uma leoa, né? Vai para cima, meu irmão, vai para cima, minha irmã. Há poder e autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas não queira carregar essa unção, essa autoridade, esse poder, vivendo uma vida dupla, viu? Eu já vi gente sendo envergonhada. Atos capítulo 19, abre lá, eu já chamo aqui a equipe toda de louvor, por favor. Atos capítulo 19. Mesmo texto que a gente usou, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga, milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Versículo 13, teve gente que achou que era fácil. Ô gente, tem muita gente achando que abrir igreja é fácil. Sabe, tem muita gente aí. Eu recebi um vídeo do meu pai, não ele pregando, mas um vídeo de um outro pastor, um grande pastor, renomado no Brasil inteiro e no mundo, falando sobre pastores que não têm paixão, que não pregam porque amam, mas pregam motivados, sei lá, por dinheiro, por fama, por aplausos. Eu não sei o que motivou esses jovens aqui, mas a Bíblia fala que, e alguns judeus, olha só como eles eram conhecidos e reconhecidos. Você está me ouvindo? Diga amém. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram, diga tentaram invocar o nome do Senhor. Meu Deus, mas a Bíblia não diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? É aquilo que eu estou falando antes. Não adianta querer invocar com uma vida dupla, irmão. Eles tinham uma vida dupla, eles eram conhecidos e reconhecidos como gente que expulsava demônios. Eles eram exorcistas. Você está me ouvindo, meu irmão? Eu não conto isso com alegria no meu coração. Até porque eles eram filhos do sumo sacerdote, digamos que a maior autoridade, entre aspas, eclesiástica da época. Você está me ouvindo? E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles sabiam até o endereço completo. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas não diz os, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Queridos, eles não tinham identidade espiritual. Você ouviu isso? Eles não tinham uma identidade espiritual. Não estou vendo o nome de vocês na ficha, cara. Não estou vendo divisas de autoridade em vocês. Não consigo ver o sangue de Jesus em vocês. Não consigo ver autoridade espiritual em vocês. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Queridos, que nós não venhamos a cair nesse tipo de condenação. Não, eu sou membro da Manancial. Não, você frequenta a Manancial. Quem você quer ser, meu irmão? Um frequentador ou alguém que é?
alguém que participa, alguém que se envolve, alguém que quer ver a coisa acontecendo, e você paga o preço para isso acontecer. Você se envolve para isso acontecer. Você está ouvindo essa palavra, irmão? Aí nós somos conhecidos, nós somos reconhecidos. Mas olha só, não foi só um momento de vergonha para eles. Do tipo, né, daqui a pouco, cala tua boca, demônio mentiroso. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E um possesso contra 7 exorcistas ambulantes. Então o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. Gente, era 1 contra 7. Vai dizer que aqui não foi uma força espiritual aqui. Como é que 1 subjuga 7? Quando fala de subjugar, é quase como se estivesse lá no MMA e o cara dando-lhe, né, mata-leão e jiu-jitsu, segurando o braço do cara, chave de braço, chave de perna. Ele subjugou, ele botou os caras tipo, para bater. Deus, chega, estamos apanhando, vamos morrer. Eles foram envergonhados, queridos. Eles foram humilhados. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Porque eles queriam viver, ou melhor, eles queriam expressar uma vida que eles não viviam. Esses dias eu tive uma decepção tão grande. Eu falei aqui no domingo, uma grande pregadora, e ela foi me dizer numa pregação que ninguém vive o que prega. Queridos, esse tem sido o meu esforço durante todos esses anos, de não somente eu, mas de todos nós, vivermos o que pregamos e pregarmos o que vivemos. Isso é o que realmente traz autoridade e não uma performance. Não me admira, amado, se essa mulher lá pelas tantas não aparecer alguma coisa. Nós não podemos ensinar aquilo que não sabemos, aquilo que não vivemos, senão nós vamos cair num texto conhecido de todos: um cego ou cegos guiando outros cegos. O que a Bíblia diz? Ambos cairão no abismo. Veja que não foi nem traduzido por precipício, está falando de abismo, está falando possivelmente até de ir para o inferno. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Nós estamos falando sobre autoridade espiritual, meu irmão. Quem tem autoridade espiritual reconhece quem tem autoridade espiritual. Cadê a base bíblica? Pronto, está aqui. Os demônios, eles têm uma determinada autoridade espiritual. Você sabia disso? Sabia disso, meu irmão? Eles têm. Certa vez Deus, isso no livro de Jó, Deus estava lá, os anjos estavam adorando ele, e de repente Satanás vem no meio, e Deus pergunta: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Mas de onde que ele tem direito disso? Deus entregou a terra para o homem, no caso o homem e a mulher. Eles foram lá e fizeram o que não era para fazer, deram autoridade para o diabo poder rodear e passear pela terra. Você está entendendo? Autoridade espiritual, amados. Agora só pode expulsar, ou só poderemos expulsar esses demônios que às vezes se sentem no direito de passear, de rodear e passear dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Só pode expulsar quem tem autoridade. Quem é que tem autoridade? É quem faz como esse centurião, se sujeita ao nome de Jesus. Quem se sujeita ao nome de Jesus, esse está debaixo da autoridade de Jesus. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, ou seja, pelados e feridos, fugiram daquela casa. Eu vejo essa nudez, não só uma questão física, mas é como eles estavam espiritualmente falando.
Eles eram nus, eles não eram revestidos de poder, eles não estavam revestidos da armadura de Deus. Queridos, nós não vamos ter autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazermos a obra de Deus aqui na terra, dentro da nossa casa, se nós não nos sujeitarmos a Deus, não vivermos uma vida que agrade a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele certamente nos dará a vitória. Você está lembrado do texto que acabei de citar? Sim ou não? Você está ouvindo essa palavra? Você recebe essa palavra? Então levante a sua mão direita e diga: Senhor Deus, eu quero viver uma vida que te agrade. Eu quero viver uma vida de sujeição total à tua autoridade, Jesus. Diga: Jesus, toma minha vida, dá-me a tua autoridade, reveste-me, Jesus, da tua autoridade. Diga: Jesus, entra no meu coração, faz em mim, faz de mim aquilo que tu queres. Diga: Jesus, eu não só quero, eu preciso desta autoridade. Amém, amados? Por quê? Porque eu volto no início da palavra. Porque a nossa guerra aqui nessa vida, nesse mundo, ela não é carnal, ela é espiritual. As armas da nossa milícia, ou seja, do nosso exército, não podem ser carnais, mas sim espirituais, e desta forma poderosas em Deus. Deus está nos chamando hoje aqui, queridos, para avançarmos um novo nível. Sabe, uma vida de maior comunhão com Ele. Orar, você tem que orar todo dia, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você sabia disso? Você precisa ter essa comunhão com Deus. Você não pode passar um dia sem orar, sem ler a Bíblia. Você não pode fazer isso, porque oração é alimento, a palavra é alimento. E vou dizer mais: o atleta, por mais qualificado que ele esteja, se na semana da luta ele não se alimentar direito, ele perde a luta de fichinha.